Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui o nosso estudo de matrizes. Agora a gente vai falar sobre a multiplicação, né? A gente falou de soma, falou de subtração. A gente vai falar de multiplicação. E, né? Multiplicação, ao meu ver, é o tema aí quando faz operação que gera mais confusão, né? Porém, se vocês conseguirem fazer, visualizar e ver tudo passo a passo, vai ficar muito mais tranquilo, tá? Então, vamos lá, beleza? Vamos lá. Então, primeiro caso que eu tenho, né, é pegar um número real e multiplicar por uma matriz. Esse aqui é o caso mais tranquilo. Por que esse aqui é o caso mais tranquilo? Se eu pegar um número real e multiplicar por uma matriz, esse número ele multiplica todos os elementos da matriz. Por exemplo, se eu pegar o número, sei lá, 3 e ter a matriz assim. Esse 3 ele multiplica todo mundo. É como se fosse distributiva. Então, isso aqui fica como 6 menos 3, 21, 24, 12 e 6. Beleza? Então, multiplicar um número por uma matriz é multiplicar esse número por todos os elementos da matriz. Tá? Então, isso aí é mais tranquilo. E aí a gente tem algumas propriedades do número real, né? Então, vale a associativa, como assim? Né? Se eu tiver assim, 3 vezes 2, aí vezes 3 vezes 2A, assim. Posso pegar esse número, juntar os dois, é a mesma coisa, tá? Então, não muda nada. Beleza. Se eu tiver um número real que multiplica a soma, eu posso fazer distributiva. Se eu tiver uma soma que multiplica uma matriz, eu também posso fazer distributiva para a matriz. E o 1, né? 1 mesmo, multiplicado por uma matriz, vai dar ele mesmo, né? Até porque o 1, né, número real, ele é elemento neutro da multiplicação, correto? Então tá. Vamos lá então. Aqui é onde a gente às vezes vê muito problema, né? Gera muita confusão, que é quando eu tenho multiplicação de duas matrizes. Beleza? Então, tá. Primeira coisa que a gente tem que compreender aqui. Só existirá multiplicação de matrizes se eu tiver a seguinte condição. Eu tenho duas matrizes, A e B. Essa matriz tem M por N. E essa daqui é N por P. Então, a multiplicação de matrizes, ela só existe quando a quantidade de coluna da primeira é igual à quantidade de linha da segunda. Se isso aqui não acontecer, não existe multiplicação. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A 3 por 2 e uma matriz B 2 por 4, essa multiplicação é possível, porque a coluna da primeira é igual à linha da segunda. Tá? Agora, se eu tenho a matriz A, sei lá, 2 por 3 e a matriz B 4 por 2, essa multiplicação não existe, não tem como ser feita, porque a quantidade de coluna da primeira é diferente da quantidade de linha da segunda, tá? Então, temos essa situação. E ainda, quando há multiplicação, né? Quando a multiplicação ela é possível, a matriz resultado, que eu vou chamar aqui de C, ela tem quantidade de linha da primeira, quantidade de coluna da segunda. Ela fica assim, beleza? Então, linha da primeira, coluna da segunda. Então, no nosso exemplo que eu apaguei aqui, né? Se eu tiver uma matriz A 3 por 2 e a outra B 2 por 4,
Então, a minha matriz resultado é igual. Então, linha da primeira, coluna da segunda. Então, a minha matriz de resultado tem que ser 3 por 4. Beleza? Tranquilo? Então tá. Bom, então vamos, né, efetuar agora a multiplicação de matrizes, né? Fazendo aí a conta, né? Ó, vou pegar um exemplo aqui. A soma dos elementos da primeira linha. Então, vamos pegar aqui, ó. A vezes B. Então, matriz A matriz B. Beleza. Então, a matriz A, ela tem duas linhas, duas colunas. Aqui tem duas linhas, três colunas. Então, como a quantidade de coluna da primeira é igual à quantidade de linha da segunda, eu posso resolver essa conta aí. Essa multiplicação existe. E um detalhe importante, ó, o meu resultado tem que ser uma matriz de duas linhas e de três colunas. Se o meu resultado é diferente disso, azedou o caldo, errei a conta. Tá? Então vamos lá. Beleza. Então, como é que a gente vai efetuar a multiplicação? Qual é o critério da multiplicação, né? Para efetuar a multiplicação, vocês vão fazer sempre assim, ó. A gente, né, vai fazer sempre assim. Linha por coluna. Então, a gente sempre vai pegar uma linha, ou seja, a linha da primeira, e multiplicar pela coluna da segunda. Mas para fazer essa multiplicação tem um critério, né? Olha só que beleza. A gente vai pegar o primeiro elemento da linha e multiplicar com o primeiro elemento da coluna. Então, 2 vezes 4. Beleza? Também vai pegar o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Menos 1 vezes menos 1. E vai somar os resultados, ó. Tá? Então, reparem o seguinte, ó. Aqui é linha 1. Aqui é coluna 1. Quando eu multiplicar a linha 1 pela coluna 1, na minha matriz resultado, esse cara tem que ser primeira linha. Então, primeira linha e igual a 1. Primeira coluna, né? J igual a 1. Tranquilo? Beleza? Então, tá. Então, a linha 1, coluna 1, vai dar a primeira linha e a primeira coluna no resultado. Aí, o que eu fiz? Primeira linha, primeira coluna, a gente vai ter que fazer com todos. Então, primeira linha, segunda coluna. Então, ó, se eu estou na primeira linha, segunda coluna, o meu resultado está aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Então, vamos lá. Ó, primeiro com primeiro. Então, eu tenho 2 vezes o 5, mais menos 1 vezes o 0. Beleza, então multipliquei a primeira linha pela segunda coluna. Agora a gente vai multiplicar a primeira linha com a terceira coluna. Então, o seu resultado vai estar aqui, ó. Primeiro elemento com o primeiro elemento. Então, 2 vezes o 3. Duas vezes o 3, mais segundo elemento com segundo elemento. Menos 1 vezes o 3. Beleza, acabou a primeira linha. Agora eu vou para a linha de baixo. Então, segunda linha, primeira coluna. Primeiro elemento com primeiro elemento. Então,
4 vezes o 4. Beleza? Mais 5 vezes o menos 1. Primeiro com primeiro. Então, 4 vezes o 5 mais 5 vezes o 0. E por último, esse com esse. 4 vezes o 3, esse com esse. 5 vezes o 3. Agora basta ver os resultados. Ó. 8 mais 1, 9. 10. 6 menos 3, isso vai dar 3, né? 16 menos 5, aqui vai dar 11. 20. 12 mais 15, 37. Ele quer a soma dos elementos da primeira linha da multiplicação. Então, aqui está a primeira linha da multiplicação, não? Então, a soma é igual a 22. Beleza? Então, letra A, tá? Ó, no nosso exercício, eu não precisaria efetuar a multiplicação de todo mundo. Como ele quer só a primeira linha, bastava fazer a primeira linha vezes todas as colunas, tá? Aí eu já resolveria meu problema. Mas eu aproveitei aqui o exercício para a gente efetuar a multiplicação por inteiro, ok? Então tá, vamos lá. Ó, mais uma. Sendo a multiplicação, os valores de x e y na matriz acima são. Então, ó, multiplicação, como é que funciona, né? Linha por coluna. Então, primeiro da linha vezes o primeiro da coluna, mais segundo da linha vezes o segundo da coluna. Agora a gente vai para a linha de baixo, né? Então, primeiro da linha com o primeiro da coluna. Mais segundo da linha vezes o segundo da coluna. Isso tem que ser igual ao que ele me deu ali, né? Menos 7 e 3. Beleza? Aí vamos fazer aqui, ó. 8 vai ficar 8 menos 5x. Embaixo, 4y mais 15. Agora, basta a gente fazer igualdade de matrizes, né? Primeiro com o primeiro. Deixa eu colocar para cá. Então, 8 menos 5x igual a menos 7. 5x é igual a 15. Então, x é igual a 3, né? E segundo com o segundo. 4y mais 15 é igual a 3. Passo 15 para o outro lado, vai subtrair, né? Então, vai ficar 3 menos 15. Não vai dar menos 12. E o 4 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 12 dividido por 4, isso vai dar 3, né? Ficou 3 e menos 3. Letra A. Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Entendido, não? Espero que sim. Mais uma aqui, para a gente multiplicar. E ainda tem que fazer a subtração, né? Então, vamos fazer aqui, ó. A vezes B primeiro, separado. Três, 0, 1 e menos 4. Aí, ó, vezes 2, 1, menos 1 e 0. Beleza.
Então, vamos fazer a multiplicação. Primeira linha, primeira coluna. Então, ó, primeiro. Então, primeiro elemento com primeiro elemento. 3 vezes 2. Mais segundo com segundo. 0 vezes menos 1. Agora a gente vai para a próxima coluna. Primeiro com primeiro. 3 vezes 1. Mais segundo com segundo. Linha de baixo, né? Segunda linha. Então, primeiro elemento com primeiro elemento. 1 vezes 2. Mais segundo com segundo. Menos 4 vezes menos 1. Próximo. Primeiro com primeiro. 1 vezes 1. Mais segundo com segundo. Menos 4 vezes 0. Então, A vezes B vai ficar 6, 3, 2 mais 4, 6, e aqui vai dar 1, né? Beleza? Então, a gente fez o A vezes B. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer o B vezes A. Então, deixa eu colocar aqui. Então, o B vezes A Aí alguém pode estar se perguntando assim, ué, professor, A vezes B e B vezes A não é a mesma coisa, né? Se eu trocar a posição não é igual? Em matrizes, não. Em matrizes não existe comutativa, beleza? A gente vai ver as propriedades daqui a pouco. Então, adiantando aqui, né? A vezes B é diferente de B vezes A. Pode acontecer de ser igual? Pode. É regra? Não. Então, não existe comutativa em multiplicação de matrizes, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, B vezes A. Então, primeiro com primeiro. Mais segundo com segundo. Primeiro da linha, primeiro da coluna. Mais segundo da linha, segundo da coluna. Linha de baixo. Primeiro da linha, primeiro da coluna. Mais segundo da linha, segundo da coluna. Próxima coluna, né? Então, primeiro da linha, primeiro da coluna. Mais segundo da linha, segundo da coluna. Então, vamos ver como é que ficou o resultado aqui, ó. 6 mais 1, 7. Menos 4. Menos 3 e 0. Beleza? Então, esse é o A vezes B, esse é o B vezes A. Aí eu vou colocar aqui, ó, a subtração que ele quer. Então, ele quer A vezes B, ele quer isso, menos isso. E aí, a gente já aprendeu a fazer subtração, né? Então, vou fazer aqui direto, tá? 6 menos o 7. Isso vai dar menos 1. 3 menos o menos 4. Então, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 3 mais 4, né? Na realidade. Então, isso é 7. 6 menos o menos 3. Então, menos com menos dá mais. Então, 6 mais 3, 9. E 1 menos 0, isso é 1. Então, esse é o resultado procurado. Então, tá aqui na letra C. Beleza? Maravilha, né? Então, tá. Então, antes da gente falar de matriz inversa, deixa eu falar das propriedades aqui da multiplicação. Ó. Então, propriedade da multiplicação. A associativa é válida. Beleza?
Quando eu fizer a distributiva, ela também é válida. Só tem que tomar cuidado o seguinte. Se a matriz está do lado direito, na hora que eu faço a distributiva, ela continua do lado direito. Se a matriz está do lado esquerdo, na hora que eu faço a distributiva, ela continua do lado esquerdo. Eu não posso mudar a ordem. Por que eu não posso mudar a ordem? Porque não existe comutativa. Ó, a multiplicação não é comutativa. Beleza? Então tá. Então eu posso fazer a associação aqui, ó, quando é número real. Ó, tá? Posso trocar a ordem do número real. A ordem do número eu posso. Eu não posso trocar a ordem das matrizes, por exemplo. Igual tá aqui, ó. Número real vezes A vezes B. Posso resolver isso e depois multiplicar. Posso trocar a ordem do número real, resolver isso e depois multiplicar, tá? E ainda, né? Posso multiplicar as duas matrizes e depois fazer o número real, beleza? O que eu não posso é trocar a posição, tá? Tipo, botar B vezes A. Isso eu não posso, ok? Beleza. Um dos casos que admite comutativa é esse caso aqui, ó. Ó, lembra que eu falei que o I é um das matrizes, né? A identidade, né? A identidade é o 1 das matrizes, ou seja, a identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então, se eu multiplicar a matriz identidade por uma matriz, vai dar ela mesma. Ou o contrário, né? Se eu pegar uma matriz e multiplicar pela identidade, vai dar ela mesma, tá? Então, nesse caso, ó, a comutativa é válida. Se eu trocar a posição, dá o mesmo resultado. Então, esse é um dos casos onde vale a comutativa, beleza? O outro é com a matriz inversa, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, maravilha. Beleza, guardem isso, hein? Isso cai em prova, hein? Então, por exemplo, ó, eu já vi cair assim, ó. Duas matrizes, A e B. Aí, ele fala que isso aqui é igual a isso. Verdadeiro ou falso? Só que em polinômio a gente aprende, né? Quando é polinômio, produto notável, né? Soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que lá em polinômio isso é válido porque existe comutativa. Tipo, ó, se eu fizer a distributiva aqui, fica assim, né? Quando eu faço a distributiva. E aí é válido porque com polinômio, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Só que em matrizes isso não é verdade. Então, isso aqui em matrizes não vale, tá? Tem que fazer a conta inteira. Show? Maravilha, né? Então guardem isso, ok? Tá. Ah, outra coisa, vou aproveitar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Tá. Quando eu tenho uma matriz A assim qualquer, sei lá. Aí ele pede para calcular quanto vale A ao quadrado. A gente sabe que uma potência é uma multiplicação várias vezes de uma determinada base, né? Então, A ao quadrado seria a matriz A vezes a matriz A. Então, significa que se ele pedir uma matriz ao quadrado, uma matriz ao cubo, não é elevar todo mundo ao quadrado ou ao cubo, não. Tá? Você tem que multiplicar a matriz duas vezes. Ou 3, ou 4, enfim. Ó, seria assim. Né? Que é muito diferente de fazer 2 ao quadrado, 4. Isso aqui, ó, não é válido, não existe. Tá? É linha por coluna, normal. Ok? Tá? Então, guardem isso. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque eu também já vi em prova o cara cobrar isso aqui, ó. Isso é igual a isso?
falso, né? Porque A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B, né? E esse 2AB aqui não vai aparecer. Tranquilo? Tá? Então, guardem isso, beleza? Show. Então tá. Vamos lá então. Vamos falar então de matriz inversa, né? Então tá. Então, consideramos uma matriz quadrada A e outra quadrada B, ambas de ordem n maior ou igual a 2, onde A vezes B é igual à inversa. Então, dizemos que a matriz A é inversível, a matriz B é a única, chamada de matriz inversa de A. Tá? O que ele quer dizer para mim aqui é o seguinte, ó. Imagina agora que eu tenha dois números, por exemplo, o 5. Aí, qual é o inverso de 5? Tá? O inverso de 5 é 1/5. Não é menos 5, não. Menos 5 é o oposto, hein? Ou simétrico. O inverso é 1/5. Ó. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. E qual é a regra de dois números inversos? Que o produto entre eles sempre dá 1. Então, 10 vezes o inverso de 10. 3/6 vezes o inverso de 2/3. Repare que tudo isso dá 1. Tá? Então, em matrizes, a ideia é a mesma, né? Uma matriz vezes a sua inversa tem que dar 1. Só que a gente aprendeu, né, que 1 para matrizes é a matriz identidade. Então, uma matriz vezes a sua inversa será sempre igual à sua identidade. Será sempre igual à identidade. Tá? Então, esse aqui é um caso que também vale comutativa, né? Porque se você pegar o contrário, também vai dar identidade. Beleza? Então, esse aqui é o outro caso que vale a comutativa. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Se uma matriz admite inversa, a gente fala que essa matriz ela é inversível. Ok? Então, tá. Bom, então, observações. Ó. Uma matriz nula não admite inversa. Toda matriz identidade é inversível e é ela mesma. Tá? Então, se uma matriz não admite inversa, ou seja, se não tem inversa, quer dizer que ela é não inversível ou também, esse nome eu já vi cair em prova. Ou ela é uma matriz singular, beleza? Então tá. Bom, então agora a gente vai aprender a calcular uma matriz inversa. Ah, outro detalhe, né? Alguém deve estar se perguntando assim, professor, quando que eu sei que uma matriz ela admite inversa, né? Então, primeiro, para ter inversa, tem que ser quadrada, beleza? E ainda, o determinante tem que ser diferente de zero. Isso aqui a gente vai aprender na próxima aula, tá? Calcular o determinante. Mas já saibam que para uma matriz admitir inversa, o determinante dela tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, né, de matriz inversa. Vamos lá. Dada a matriz A, né? Então, vou colocar aqui. Calcule a matriz inversa. Então, né, calcular a matriz inversa é utilizar o seu produto. A vezes a inversa tem que dar identidade. Então, a matriz A vezes matriz A vezes a sua inversa, que eu desconheço. Isso tem que ser igual a matriz identidade. Beleza? Só que a matriz aqui é 2 por 2. Então, a inversa é 2 por 2. E a identidade, então, consequente, tem que ser uma identidade 2 por 2. Lembrando que matriz identidade, a diagonal principal toda vale 1 e o restante dos elementos são iguais a 0. Beleza? Essa matriz aqui, ó, que é a nossa inversa, que a gente não conhece os elementos, eu vou chamar de elementos genéricos, A, B, C e D. E com isso, a gente vai efetuar a multiplicação de matrizes. Então,
primeiro com o primeiro, mais segundo com o segundo. Beleza. Agora vamos lá, ó. Linha por coluna. Primeiro da linha com o primeiro da coluna. Segundo da linha com o segundo da coluna. Mesma coisa. Primeiro da linha, primeiro da coluna. Ou, perdão, segundo. Primeiro da linha, primeiro da coluna. Segundo da linha, segundo da coluna. Aí a próxima. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Isso tem que dar a identidade. Aí reparem que isso aqui vai virar um sisteminha, né? Então, o primeiro tem que ser igual ao primeiro, a igualdade de matrizes. Beleza? Esse cara tem que ser igual a esse. E aí, a gente vai resolver esse sistema. Tranquilo? Então, para resolver esse sistema, eu vou multiplicar a primeira por 3 e somar os resultados. Porque aí vai ficar assim, né? Menos 6A mais 6A vai cancelar. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. 3 vezes 1, 3. Mais 0, 3. Então, o elemento C é 3 dividido por 14. Sabendo o elemento C, a gente vai calcular o valor de A, utilizando a primeira. Aliás, vou usar a segunda. 6 vezes A, mais 2 vezes o C, que é 3 dividido por 14. Isso é igual a 0. Dá para simplificar por 2, 1 e 7. Vai ficar 3 sétimos. Vou passar para o outro lado. Vai ficar menos 3 sétimos. E aí dá para dividir tudo por 3 aqui, ó. 1 e 2. 2 vezes 7, 14. Então, menos 1, 14avos. Beleza? Então, achei o elemento A, achei o C. Agora, a gente vai achar o B e o D resolvendo um sistema novamente. Tá? Só que se a gente reparar, olha só que beleza. Vamos lá, vamos fazer aqui a conta, né? Melhor. A ideia vai ser a mesma. Só que agora a primeira é 0 e aqui vale 1, né? Então, vou multiplicar tudo por 3 lá em cima de novo e somar os resultados. 0, 12 mais 2, 14. 3 vezes 0, 0, mais 1 vai dar 1. Então, D é 1 dividido por 14. Vamos achar o valor de B. Menos 2B, mais 4 vezes o D, que é 1 dividido por 14, isso é igual a 0. Dá para dividir aqui por 2, ó. 2 e 7. Então, 2B é igual a 2 sétimos. Dá para fazer o 2 com 2, B igual a 1 sétimo. Só um detalhe, né? Aqui ficou positivo porque eu passei o 2B para o outro lado, tá? Então, achei os valores de A, B, C e D. E os valores de A, B, C e D são justamente, ó, os elementos da minha matriz inversa. Então, a gente vai trocar aqui, ó. O A é menos 1 14avos. O B é 1 sétimo. O C é 3 14. E o D é 1 14. Então, encontrei, né, a minha matriz inversa. Tranquilo? Então, para achar a matriz inversa, é esse processo aí, né? É o processo de multiplicação, tá? Vamos lá. Tem mais um exemplo aqui, ó. B é a matriz inversa de A. Ele quer o valor da diferença de x com y. Então, vai ficar assim, ó. A vezes a sua inversa B tem que dar a identidade. Então, A vezes B
é igual a identidade. Beleza? Então, ó, vamos fazer aqui, né? Propriedade aí, né? Multiplicação. 2, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, 2 mais 2x. Depois, menos 1 mais 2y. Aí de baixo, ó, 2 mais 4x. Menos 1 mais 4y. Isso tem que dar 1, 0, 0 e 1. Então, para achar o valor, né, do x, basta escolher onde tem x, né? Então, vamos escolher aqui. Esse igual a esse. Então, 2 mais 2x, isso é igual a 1. Então, 2x, vou passar o 2 para o outro lado. Está somando, vai subtraindo, né? Então, vai ficar menos 1. 1 menos 2. Então, x é menos meio. Ó. 2 está multiplicando, vai dividindo. Para achar o y, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou utilizar essa daqui. Ó. Então, menos 1 mais 2y igual a 0. Menos 1 passa para o outro lado, fica 1 positivo. Aí o 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, dá meio. Então, x é menos meio e o y é meio. X menos y vai ficar menos meio, menos meio. Metade com metade dá 1 inteiro, né? Então, isso aqui é menos 1 inteiro. Letra C. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Bom, essa parte aí de matriz inversa, a gente tem, né, para a matriz 2 por 2 principalmente, ó, matriz 2 por 2. A gente tem um caminho aí que ele é mais bisurado, vamos colocar assim. Ele tem um pulo do gato, tá? Só que esse pulo do gato a gente precisa saber calcular determinante. Então, né, na próxima aula, quando eu falar sobre determinantes, a gente vai aprender esse pulo do gato para achar uma matriz inversa 2 por 2. Tranquilo? Beleza? Então é isso. A gente encerrou a nossa parte inicial de matrizes. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham, né, aprendido algo e que, né, esse algo que vocês aprendam sirvam muito para vocês. E, além de tudo, né, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Basta entrar em contato comigo. Beleza? Tranquilidade? Então é isso. Valeu, galera. Tudo de bom. Bons estudos para vocês aí. E até a próxima. Valeu!